Durante um evento na Associação Comercial de São Paulo, o deputado federal Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que o governo federal ainda não conseguiu construir base para aprovar projeto no Congresso, como é o caso da reforma tributária. Vamos ouvir esse trecho. Porque hoje o governo ainda não tem uma base consistente, nem na Câmara, nem no Senado, para enfrentar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Em entrevista ao Jornal da Manhã de hoje, aqui na Jovem Pan, o deputado Reginaldo Lopes, do PT, se mostrou otimista em ter apoio do Congresso. Vamos conferir. Que o governo ele está buscando formar essa base de governabilidade, né? Eu acredito que daqui 2, 3 meses o governo vai ter passado por vários testes. Eu acredito que até lá ele terá a maioria para votar suas matérias. Agora, a matéria tributária, eu acho que ela extrapola esta questão de governo e de oposição. Se a gente continuar acertando e dialogando com todos os setores econômicos, que até agora têm se manifestado favoráveis à reforma tributária, eu brinco assim, ressalvado os destaques, né? Tem ali algumas reivindicações e pontos de dissenso. E também, se a gente conseguir conversar muito com o povo brasileiro, mostrando que quem paga imposto sobre consumo são os mais pobres e eles terão os seus recursos devolvidos pela primeira vez, né? Um cidadão vai comprar um produto e vai receber automaticamente de volta com cashback ou qualquer outro mecanismo, ou com uma alíquota diferenciada. Eu acredito que a gente vai construir esta vontade. O presidente Arthur Lira é um dos mais entusiastas da reforma. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também. Então, eles poderão nos ajudar muito nesta construção desta maioria na Câmara e no Senado pró-reforma. Aí, não é, a declaração do deputado Reginaldo Lopes, né? Lembrando só que para aprovação de uma proposta de emenda constitucional, como a reforma tributária, o governo precisa dos votos de 308 deputados e 49 senadores. O que fica um pouquinho melhor se for por lei complementar. Mas a questão que me preocupa é a seguinte, Carol. O Lira, ele vem e diz: o governo não tem base para aprovar reformas. Ok. Parece uma frase inocente, mas é uma frase indecente. Por quê? E o Congresso não tem base para nada? Aliás, precisa-se no Congresso de base ou de proposta? Ou ainda, não tem base, ele está querendo o quê? Encarecer o passe? Ou ele está dizendo que ninguém ali tem proposta, porque se não vale a proposta, se não vale o ânimos, o espírito republicano de melhorar uma situação, vale a base, ele é um grande inútil. E ele está dizendo com isso que o sistema partidário brasileiro só funciona na base da base. Foi exatamente essa sensação que eu tive. Em primeiro lugar, Pavinato, é que base de apoio para governo, para qualquer governo, é tão firme como gelatina, né? Só basta uma boa moeda de troca que ela mexe para um lado e para o outro. Então, isso não cabe aí, não tem essa questão ideológica, né? A gente sabe que, infelizmente, como a gente falou no começo do programa aqui com o professor, é o sistema nosso político que faz ser fácil comprar apoio no governo. Mas o que eu senti foi isso, Pavinato. Na verdade, me soou como ameaça essa declaração do presidente da Câmara. E eu sinto que ele quer ser, de fato, o primeiro-ministro. Ele está extremamente empoderado, né, para usar essa palavrinha mágica, depois da votação que ele teve, né, para voltar a ser presidente. Então, ele está usando isso, sim, como mostrar sua força, seu poder. E um outro tema também importante é essa reforma tributária que vai ser usada para diversas negociatas, diversos mensalões, digamos assim. Ela tem que ser muito bem analisada no detalhe, porque
O IVA é uma boa proposta, só que tem 2 pontos a se notar aí. O que vai ser esse IVA? Vai ser aumento de imposto? E outro ponto, o IVA... O IVA vai ser, a sigla significa IVA e vai aumentar. Exatamente, também acho que é por aí. E outra coisa também, ele junta impostos estaduais com federais, vai criar uma bagunça. Como que vai ser esse repasse? Eu acho que vai mais poder para Brasília. Então, para mim, me soa como ameaça, Pavinato. E aí, alguém tem alguma consideração sobre essa fala lírica? Sobre a fala da Carol, foi brilhante. É interessante porque o IVA, ou esse imposto, na realidade não vai ter o nome de IVA, vai ter um outro nome sobre... agora me deu branco. Mas esse imposto que vai juntar... Depois eu lembro. Eu tentar adivinhar tá bom. Aí, mas a gente faz por transmissão de pensamento. Depois a gente faz por transmissão de pensamento. Esse é o cerne da questão. Quando você colocou o juntar, sem definir, na realidade, o que vai caber a cada um, dá mais capacidade de negociação para o governo federal. Mais força para ele. E mais ainda, em cima disso, o governo federal vai ter mais ainda que se desdobrar para negociar com o Congresso, se mantida essa mesma estrutura de negociação para as emendas, ou o que quer que seja. Ou seja, na realidade, o imposto que eles estão criando, que vamos colocar como IVA provisoriamente aqui, ele simplifica, dá para o empreendedor maior capacidade estratégica. Por quê? Porque ele sabe mais ou menos qual é o nome, o que ele vai pagar, entre aspas, mas não está claro se ele vai pagar menos. Muito pelo contrário, todos os tributaristas que eu conversei falaram que vai pagar mais até. Além disso, não bate no consumo, que é onde a gente quer retirar o imposto do consumo. E o que faz? No consumo? Ou seja, ele quer retirar a gente precisa retirar. Você não viu mas a aí ideia fica do detalhe, tu fosse precisa, porque isso dá mais poder de negociação. Por isso que o governo federal está tão desesperado para fazer passar essa reforma tributária, sem pensar as demais. A reforma tributária é importante demais. Não, mas ninguém falou que não é. É claro. Assim, ninguém falou que não é. O Lira com certeza está fazendo um aceno ao governo, falando que tem que conversar com ele para poder aprovar a reforma tributária. Muito. É o rei. O que eu acho... Como é que é o aceno? Assim... Eu acho que o aceno é mais ou menos assim. Não, o aceno é mais ou menos... O aceno é assim, olha. Não, esse é o piscadinha do Daverson. Olhar 43. Mas o que eu acho, Pavinato, assim, pelo histórico de projetos importantes que o Brasil teve, né, com um projeto de qualidade apresentado ao Congresso, o Congresso nunca foi um obstáculo para a aprovação de projeto que o país precisa. O problema do Brasil é falta de projeto interessante e projeto bem estruturado. Essa é uma questão que eu queria colocar aqui. Tanto é que, no momento que o país mais teve os partidos políticos fortalecidos, foi 46 e 64. Eu fico feliz. Quando tinha um projeto forte de governo, eu fico feliz de ter ouvido isso. Você levantou a bola. Nunca teve dificuldade para aprovar, até chegar o Bolsonaro, que quis romper e depois teve que cair no colo dele e tiveram que inventar um monte de coisa. Parabéns. Antes do Bolsonaro nunca teve. Eu gosto de ouvir, eu gostei de ouvir, porque quando o Bolsonaro chegou, ele chegou para romper com isso. Se ele rompeu ou não... Mas eu digo... Eu posso dizer o seguinte... Saudades... Ele provocou aqui, Eu vou deixar você responder. Provocação aqui pra mim, ó. Mas você me responde a provocação. Eu posso dizer... Aí você responde a provocação na sequência, tá bom? Eu posso falar saudades do Papai Drácula? Não. Pode? Sim. Tá. Agora pode responder... Não, o professor... Vamos lá. O professor muito habilidoso, ele deixou entender o seguinte, que com o Bolsonaro não teve nenhum tipo de negociata. Teve. Ele acabou com a negociata. Teve, não foi isso que eu disse. Os outros partidos políticos que estavam no governo usaram o troca-troca para poder fazer aprovar a lei. Olha como ele é um retor, quase um sofista. Eu não disse que não teve, eu disse que foi difícil, razão pela qual teve toda a esculhambação que teve no Brasil. Ou seja, eu estava falando, não é que encerrou, o que eu estava falando é que a dificuldade ficou muito grande, porque o Bolsonaro chegou dizendo assim, não negocia uma... Ele tinha um ministro da Economia que era espetacular, e ele disse assim, ele tinha um ministro da Agricultura espetacular, ministra, melhor. A minha premissa... Fala do IVA, o projeto Deixa o PP falar. Ele teve um ministro do Meio Ambiente que era um gênio. Um abraço. Um abraço, Salles. Partido bem estruturado. Eu adoro partido bem estruturado.
Salles é super gente boa, gente. É fantástico. Ó, o caso é o seguinte, projeto bem estruturado, projeto bem apresentado, você consegue movimentar a população, a sociedade, consegue debater o projeto e o governo consegue aprovar. Ô, Felipe... Independente de tomar lá e da cá. Felipe, você teve uma permeia a política pandemia... brasileira. Tá, não, ele tá falando da teoria. Ponto. Tá, agora Isso que eu na acho. prática. Agora, o terceiro ponto é o IVA, que foi bem falado aqui. A ideia do IVA é juntar o ICMS, o ISS, o IPI, o PIS e COFINS numa rubrica só. E eu discordo quando colocam... Eu tenho medo. Eu tenho medo deles fazerem o IVS, aí eles vão juntar com o PIS, COFINS, o ISS, mais algum? ICMS. Ei, ó, tá bom. IPI. Ó, IPI, PIS, COFINS, lá, lá, lá. Aí eu vou juntar, ou seja, eu vou criar o IVA, ele vai ser cobrado junto com todos os outros. Como é que a gente distribui? E aí? O Carol foi precisa. Ao invés de juntá-los, você junta a eles. Não, vocês acham, por exemplo, Felipe, que vai ter um faz poder um muito pacto grande do poder federativo antes. Não, mas por meio de uma câmara de compensação, o dinheiro nem chega no poder executivo. Já isso? separa na hora para onde vai o dinheiro. Tá, isso tá muito Os municípios e difícil. estados. Tá, eu não tô entendendo mais nada. Eu não tô entendendo Câmara mais. já Eu tá quero colocando falar agora. de, eu quero falar de Isso é uma coisa mais. Constituição, é um projeto de lei teu. Mas não tem. Não, e ele é bom de Mas fazer tem, projeto mas de tem, lei ele é de bom, última eu hora. sei. Ele é bom. Ele fez Harvard. Ele é bom de fazer projeto de lei de Cara, última bom hora. fazer eu.